Fala galerinha, vamos continuar aqui nossos estudos preparatórios para o exame de suficiência do CFC, vendo agora uma questão de contabilidade financeira, operações com mercadorias. Então vamos ver como foi a cobrança relacionada a esse tema, questão de 2019.2. Uma sociedade empresária de comércio varejista apresentou nos meses de janeiro a março de 2018 as seguintes movimentações de compras, vendas e devoluções de um certo produto em seu estoque. Operação 1. O saldo em estoque desse produto em 31/12 de 2017 era 250 unidades a R$ 3,00 cada. 2. Em 10 de janeiro foram vendidas 80 unidades pelo valor de R$ 416. 3. Em 15 de janeiro foram vendidas 100 unidades pelo valor de R$ 480. 4. Em 28 de janeiro foram compradas 300 unidades a R$ 4,48 cada. 5. Em 10 de fevereiro foram vendidas 150 unidades pelo valor total de R$ 750. Aí ele fala, não considere tributos incidentes nas operações. Considere que a sociedade empresária adota o método da média ponderada móvel para controle e avaliação do estoque de seus produtos em 28 de fevereiro de 2018. Em relação a esse produto, é correto afirmar que o valor total em estoque, o somatório do CMV e o somatório da receita bruta são, respectivamente. Então aqui, nessa questão, ele quer saber três informações. A receita bruta, que a gente não precisa, a gente consegue pegar a receita bruta só por esses dados da questão, eu vou mostrar como. E o saldo do estoque e o CMV em 28 de fevereiro. Então tem que pegar todas as operações de janeiro e de fevereiro que a questão apresentou aí. A receita bruta é o mais simples de ser feito porque a gente vai pegar as operações de venda. Então, no operação 2, a operação 3 e a operação 5 são vendas, ele quer a receita. Então, é o somatório do valor vendido dessas três. R$ 416 mais 480 mais 750, que a gente chega ao valor de 1.646. Já estou antecipando aqui, mas eu trouxe lá a resolução. Só que a gente precisa calcular o CMV e saber o saldo final de estoque. Então a gente vai precisar montar a nossa ficha de controle de estoque. E aqui a questão já fala que o método utilizado pela sociedade empresária é a média ponderada móvel. Então tem três métodos que podem ser utilizados. A legislação do Brasil não permite um deles, mas existem três métodos de controle de estoque. É a média ponderada móvel, o PEPS, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, e o EPS, o último que entra, é o primeiro que sai. Ele utilizou a média ponderada móvel, a gente vai montar aqui a operação. Então, vai ver logo começando com a operação 1, que é o saldo em estoque desse produto em 31/12 de 2017, era 250 unidades a R$ 3,00 cada. Vamos montar aqui a nossa ficha de controle. Então, vai ter lá data, 31/12, evento é o saldo inicial, não tem entrada, não tem saída, a gente vai para o saldo. 250 unidades a R$ 3,00 cada uma, total de R$ 750. Esse é o total do saldo do meu estoque em 31 de dezembro. Só que aí vem a primeira operação, que é de venda. Então, em 10 de janeiro foram vendidas 80 unidades pelo valor de 416. Veja, para o controle de estoque não importa por o valor que foi vendido, isso aí é receita. O que a gente vai pegar é o que tem no nosso controle de estoque, o saldo, qual é o custo médio do produto e pegar e multiplicar por 80. Então a gente vai ver lá. A gente tem que o custo médio é R$ 3,00. Então, na segunda linha, vou botar dia 10/1, uma venda, na coluna de saídas, na parte de saídas, qual foi a quantidade? Foram 80 unidades. Qual é o preço unitário? Então, a gente vai pegar lá o preço unitário que tem lá no saldo de 31/12, R$ 3,00. Qual é o total? 240, essa é a movimentação. Eu fico, então, com o saldo remanescente de 170 unidades do produto em estoque, o custo médio R$ 3,00 cada um, com um saldo de estoque de 510. Mas tem outras operações aí, tem mais uma operação de venda. Em 15 de janeiro foram vendidas 100 unidades pelo valor de R$ 480. Mesma coisa da operação 2. Então vai ter lá, venda de 100 unidades, custo médio de cada mercadoria R$ 3,00, total de 300, essa é a minha saída. O meu saldo é 70 unidades, então é o 170 que eu tinha menos as 100 que eu vendi, 70. O custo médio continua R$ 3,00. O total de meu saldo de mercadorias em estoque em 15/1, após essa venda, após essa operação, é de R$ 210. Mas a gente continua aqui resolvendo outras operações. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula.
Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Em 28 de janeiro foram compradas 300 unidades a R$ 4,48. Então aí já tem o custo da mercadoria comprada, o que vai alterar o custo médio do meu estoque ao final dessa transação. Então vamos ver lá. Entradas de mercadoria. A gente vai colocar a entrada de mercadoria no dia 28/1, compra. Então evento de entrada, 300 mercadorias. O custo unitário de cada um, a questão dá 4,48, multiplicando 300 por 4,48, a gente chega ao total de 1.344, o que me faz ter um saldo de, eu tinha 70 mais 300, tenho 370 mercadorias. Eu tinha um saldo de R$ 210 reais total do meu estoque, mais 1.344, eu vou para o total de 1.554. 1.554 dividido pelas 370 mercadorias, eu vou achar o custo médio agora do meu estoque, que é R$ 4,20. Então, 1.554 dividido por 370, eu chego ao custo unitário da minha mercadoria, médio, que é R$ 4,20. E a gente vai para a última transação que a questão dá, que é em 10 de fevereiro foram vendidas 150 unidades pelo valor de 750. Mesma transação que a gente faz sempre com o evento de venda que a gente fez nas transações 2 e 3, com a diferença que o custo médio agora ele modificou. Ele era R$ 3,00, só que com a compra de novas mercadorias de R$ 4,48, ele passa a ser R$ 4,20. Então vamos ver como é que fica esse evento. 10/2, uma venda. Então na coluna de saídas, 150 unidades. A R$ 4,20, que se você olhar na linha de 28/1, o saldo que eu tinha era R$ 4,20, então eu vou replicar esse saldo. E o total da saída é 150 vezes 4,20, R$ 630 reais. Qual é o meu saldo? 370 menos 150, que dá um total de 220. 1.554 menos 630, 924. E o custo médio continua o mesmo, 924 dividido por 220 vai dar R$ 4,20. Essa daí é a transação. Então, ele quer saber isso aí, eu já fui me antecipando aqui, ele quer saber o CMV, o saldo do estoque. O saldo do estoque é o saldo que vai ter lá no dia 10/2, que foi a última transação que ocorreu. Então, o saldo do estoque que vai ter no final de fevereiro, porque não teve mais nenhuma movimentação, ele não falou de mais nenhuma movimentação, é R$ 924 reais. Esse é o saldo final do meu estoque em 28 de fevereiro. E o meu CMV? O CMV desse período é o somatório de toda da coluna de saídas. Então, teve o custo de 240 no dia 10, 300 no dia 15 e 630 no dia 10/2. Então, 240 mais 300 mais 630, esse vai ser o valor do meu CMV, o custo da mercadoria vendida, 1.170. E a receita bruta, como eu já tinha resolvido no início, vai ser o quê? O 416 mais 480 mais 750, total de 1.646. Então a questão pergunta CMV, custo do estoque e receita bruta. Custo do estoque, e nessa ordem, respectivamente. Valor total em estoque, R$ 924, reais, CMV, 1.170 e receita bruta, 1.646. Alternativa correta, alternativa D. Essa aí é uma questão tranquila de ser resolvida, você atentando para algumas coisas, principalmente o fato de, às vezes ele fala venda de mercadoria pelo valor tal, pelo valor total tal. Às vezes a pessoa pega aquele valor da venda e tira do controle de estoque. Não é, você tem que pegar pelo custo. Atentar que é o custo médio, atentar quais são as operações de compra e venda, e nesse caso ele nem colocou impostos recuperáveis, que poderia dificultar um pouco a questão. Se tivesse na compra de mercadorias para revenda, tivesse frete ou seguro, esse valor também deveria ser uma entrada na ficha de controle de estoque para compor o custo. É importante salientar isso aí, caso você se depare com uma questão desse tipo numa prova do exame. Tá legal? Continue estudando com a gente. Grande abraço e até a próxima.